A gente vai para Daniel 1, que é essa questão do resumo, né? Na página 10 nós temos já um resumo bem caprichoso aí do capítulo 1 e do capítulo 2, que é o que eu vou apresentar aqui também no slide, né? Então, quando a gente vai para o capítulo 1, a gente leu agora o capítulo 1 e a gente percebeu um dado histórico nesse capítulo e também uma mensagem teológica nesse capítulo. Qual é o dado histórico? O que é falado sobre o cativeiro de Jeoaquim, versículo 1 e 2, a escolha de Daniel e os seus amigos, que eram dos nobres de Judá. A ordem foi: traga homens que não tenha nenhum defeito físico, que tenha aparência para estar entre a corte do rei e que tenha habilidades para aprender, porque eles passariam por um treinamento de 3 anos, como uma faculdade de relações internacionais, e no versículo 3 ao 7 fala sobre isso. E aí também do versículo 8 ao 16 a experiência de Daniel de negar a comida, o manjar do rei, por uma restrição religiosa. O que estava sendo oferecido ali, de alguma forma, era oferenda aos deuses, e alguns animais eram considerados impuros dentro da literatura e da cultura religiosa judaica. Daniel, por questão de sua fé, por sua cultura religiosa, ele resolve não comer e, ameaçado de ser punido, ele corre esse risco e negocia com Aspenaz, que é o chefe dos eunucos, que era o responsável por treinar aqueles homens. Disse: olha, espera 10 dias para você ver que eu comendo dessa forma, só legumes, frutas, tal, eu vou estar melhor do que os demais. E assim foi feito. Deus o abençoou dessa forma. Houve uma intervenção divina nisso. Não é só o fato de ter sido vegetariano que ele foi abençoado. Ele foi abençoado porque ele fez isso por amor à fé, por não negar sua identidade. E olha como é interessante essa questão da identidade que você tem. Quando um escravo ou alguém é levado para um outro país, uma das coisas que mexe muito é essa questão da identidade cultural e essa questão também da religiosidade. Você não perder a sua identidade na fé e na cultura. Isso foi muito forte no trabalhar de Deus na vida de Daniel e seus amigos. Lembra de José? José, ele foi totalmente instruído desde criança, mas o coração dele era totalmente voltado para o povo. E aí tem alguns filmes até que mostram ele sonhando, né? E lembrando dos momentos quando ele era criança. Do versículo 17 até o 21 o extraordinário desenvolvimento deles, que foi superior ao de todos os seus companheiros, tanto em sabedoria como em conhecimento. E Daniel, ele vai crescer, florescer até o reino de Ciro Persa, como é mencionado, e a gente leu Daniel 1:21. É só uma introdução para a gente perceber que no capítulo 1, Deus está colocando o reino de Judá num país estrangeiro para ser punido com mão de ferro, mas Deus vai preservar esse povo, porque ele prometeu ainda guardar alguns para voltar à sua terra e restaurar tudo de novo. O reino estava dividido, não queria unir-se. Aí o reino foi levado para um cativeiro para poder se unir e voltar unido e restabelecer aquilo que foi destruído: os muros, as casas, o palácio e também o templo, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo do rei Salomão. Diz no capítulo 1 que os utensílios que eram sagrados a Deus foi levado pelo rei da Babilônia para ele oferecer adoração e oferendas aos deuses da Babilônia. Quer dizer, isso de alguma forma, na cultura antiga, o rei de Israel e o Deus de Israel estava sendo envergonhado, estava sendo humilhado pelos deuses da Babilônia. E aí algumas considerações importantes sobre a palavra Sineá e Caldeus, que é falado no capítulo 1. Sineá é o nome antigo dessa região da Mesopotâmia onde havia Babilônia, e Caldeus foi o nome antigo da Babilônia.
e que no livro de Daniel, quando está usando os caldeus, está se referindo à Babilônia ou está se referindo a alguns sábios da Babilônia. Quando a gente lê, se você quiser acompanhar, o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver uma torre sendo construída lá na terra, que menciona um nome que vai lembrar dessa observação que a gente vai mencionar aqui, o versículo 1 e o 2 de Gênesis 11. Babel. Inclusive aonde surgiu Babel, que é o radical de Babilônia. O nome da terra lá era o quê? Versículo 1 e 2: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Quer dizer, a origem da língua era semita, os descendentes de Sem. Depois foi que surgiram várias línguas a partir dessa confusão aqui da Torre de Babel. E aí o versículo 12: e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sineá e habitaram ali. Então esse contexto aqui é o contexto entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, onde havia a Suméria, a Assíria e a Babilônia. Na região da Babilônia estavam os caldeus, inclusive Ur dos caldeus. Quem foi que saiu de Ur dos caldeus? Abraão. Então Abraão, de alguma forma, era dessa região. Idólatra, porque ele era fabricante de estátua para sobreviver. E Deus se revela a Abrão com Sarai, que depois se torna Abraão e Sara, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então a terra era tão longe, era mais de 2.000 quilômetros, e ele seguiu esse caminho sem barco, sem avião e sem carro. Ele seguiu pela fé para uma terra que ainda havia de se mostrar. Professor, é a profissão do pai, né? Só um minutinho. O versículo 8, não, o 9: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O nome do lugar, que era Sineá, passou a ser chamado de Babel. O nome que era Sineá passou a ser chamado de Babel. E aí, é claro, se nós estamos pensando no cenário dos caldeus, nós estamos pensando em uma terra que foi povoada a partir do cenário do mundo do Antigo Testamento. Se eu vou estudar o Antigo Testamento, eu tenho que sair da Mesopotâmia para ir para as margens do crescente fértil do Grande Mar, do Mar Mediterrâneo. Esse cenário aí é hoje o Oriente Médio, onde tem a Turquia, o Irã, o Iraque, a Palestina, Israel e tal. E aí essa região babilônica era conhecida por uma região politeísta. Por isso que lá, no livro de Apocalipse, Babilônia é a mãe das prostituições. Por que é chamado de prostituição? Oséias deixa muito claro quando Deus olha para o povo de Israel como uma esposa. Uma esposa que ele encontrou na escravidão se prostituindo, e aí toma esta mulher, lembra de Gomer e Oséias? Ele casa-se com essa mulher, lhe dá nome, lhe dá moradia, filhos, e esses 3 filhos que ela tem, o nome quem determina é Deus, por conta da relação de Deus com o povo. Essa mulher abandona o lar, vai embora de novo para a escravidão. E aí no capítulo 3, Deus diz para Oséias: vai lá buscar de novo tua esposa do meio da escravidão, porque foi assim que eu fiz com Israel. Do jeito que Deus fez com Israel, Oséias tinha que fazer com a sua esposa. E aí, nesse contexto aí, de que Deus se sentiu traído pelo povo, essa traição é uma prostituição espiritual. E o que é a prostituição espiritual? É o povo deixar de servir a Deus para servir a outros deuses. E a maioria dos pecados abomináveis de Israel envolvia a idolatria, a substituição do sacrifício da adoração por ídolos. Isso aí Deus não consentia. Uma outra observação que a gente vai encontrar aí no capítulo 1
os estudos e os treinamentos que esses nobres recebiam. A língua comum da Babilônia, da Caldeia, era o aramaico siríaco, por isso que alguns duvidam que foi Daniel que tenha escrito o livro de Daniel, porque o período em que o aramaico da época de Daniel era comum era o aramaico siríaco, e o documento que é encontrado do livro de Daniel é de um aramaico do período do século II, século III no máximo. E aí os críticos da literatura dizem que não faz sentido esse aramaico. Mas aí quem defende a autoria de Daniel vai dizer que o livro de Daniel ele foi copiado mais de uma vez, e os que copiaram com certeza já são de 200 anos depois, que vai dar acesso ao material que está na Septuaginta, a Septuaginta do século III, II a.C. E aí nós vamos encontrar um programa de treinamento que vai envolver matemática, astronomia, história, ciência e magia lá na Babilônia. Esses jovens demonstraram não apenas aptidão, mas também disciplina, inteligência por aprender. E os traços de caráter, integridade, serviu bem para que eles conseguissem se manter em uma nova cultura. Palavra-chave aí para a gente não esquecer: não perderam a sua identidade. Então, a pandemia ela ajudou de alguma forma, contextualizando para o tempo de agora, ela peneirou o mundo em todo o sentido, político, econômico e religioso. E aí algumas pessoas, nesse período da pandemia, entraram em crise, é claro, né? Principalmente na questão da fé, e aí querendo entender por que é que Deus levou parentes, por que é que Deus trouxe um mal tão grande para o mundo inteiro, atingindo também o seu povo, e alguns decretos que envolviam a questão da igreja, e alguns irmãos ainda fantasiando a ideia de que o mundo vai melhorar, de que Deus vai abençoar o Brasil, de que o Brasil vai ser uma nação maravilhosa e todo mundo vai se converter e vai ser um grande avivamento maravilhoso no Brasil. Ainda tem muita gente fantasiando isso, onde na verdade as profecias elas apontam para fome, peste, guerra, terremoto e falso profeta para tudo que é lugar. E aí, se a gente vai fazer uma expectativa política no Brasil de que as leis vão favorecer a igreja, é outra ilusão. E aí a gente vai perceber que algumas pessoas acabaram abandonando a fé nesse período da pandemia, porque a única coisa que mantinha a fé era ir ao templo. Deixou de ir ao templo, a sua fé não foi temperada, porque ficou aprisionado àquela ida ao prédio como se fosse a prática da sua fé. Fora do prédio não há fé. Aí foi aonde muita gente esfriaram na fé, porque é como que alguém só consegue se alimentar se for no restaurante, se fechar os restaurantes não come. A igreja servia de restaurante nesse sentido. Pela internet não conseguiu dar assistência. Algumas pessoas tinham Bíblia em casa, mas não sabiam ler e se alimentar através dela e passar para os seus filhos. E a questão da oração, muito mal o Pai Nosso. A oração dirigida na igreja ajuda, e muitas vezes vão à igreja para pedir oração, para receber, e não para orar praticamente. E perder a identidade foi o que muita gente fez nesse período da pandemia. Então o que vai acontecer daqui para frente é para peneirar aqueles que são e aqueles que não são. A gente vai ver isso no capítulo 8 de Deuteronômio. No capítulo 8 de Deuteronômio, Deus falando claramente através de Moisés, dizendo: eu deixei vocês passar fome no deserto. Eu quis fazer isso. Eu quis fazer vocês passar por tribulação no deserto, para saber o que estava no seu coração, se você ia guardar ou não meus mandamentos, e para dar a entender de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então o capítulo 8 de Deuteronômio é um capítulo revelador do porquê que Deus permite determinadas coisas na vida da gente. Vamos ser provados na nossa identidade, no nosso caráter. Leis relacionadas à alimentação no Velho Testamento são cerimoniais e temporais, mas foram essas cerimônias e essas leis que motivaram Daniel a rejeitar, como eu havia falado,
rejeitar os manjares do rei. Não significa dizer que o crente, toda vez que for para um lugar e tiver comida boa e maravilhosa, deve fazer isso, né? Olha, Jesus, do jeito de Daniel, Deus sabe que eu não vou fazer isso. Do jeito de Daniel, não é? Olha, Deus não me bote não nesses cantos não, porque, olha, eu dou lugar. Esse negócio de negar porque foi de fulano, porque foi de ciclano, eu vou lá, oro, entrega ao Senhor. Senhor, como é teu agora, tudo que é teu é meu, o que é meu é teu e eu sou teu filho, então aqui agora é herança, vamos comer. Mas Daniel foi uma experiência particular e a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Está na Bíblia não é a mesma coisa que a Bíblia manda. Vamos repetir? Está na Bíblia não é a mesma coisa que a Bíblia manda. Esse episódio de Daniel não comer determinados alimentos está na Bíblia, mas a Bíblia não está mandando a gente se abster de determinados alimentos. Embora nós temos lá em Levítico, se eu não me engano, Levítico 11, que fala da lista de alguns animais que não se pode comer por questão cerimonial e purificação. Nós fazemos algum tipo de cerimônia para nos purificar? Não. Quem nos purifica é o sacrifício de Jesus. Logo, cerimônia de purificação não tem nada a ver com a gente. Senão a gente vai ter que guardar um monte de leis que, se eu for citar aqui, vai assustar. Então, pode comer uma carninha de porco. Pode comer o que quiser. Porém, é bom ler Coríntios capítulo 8 e Coríntios capítulo 10, que fala que algumas coisas que podem causar escândalo a alguns irmãos fracos, não é nem por conta de você, é por conta do irmão fraco. Por isso que eu não gosto de crente fraco perto de mim. Eu só ando com crente forte, entendeu? Que come de tudo. E aí, para não ter que escandalizar com o que eu vá comer, né? Mas Gil, tu come isso? Como, né? Comestível? Eu não como plástico, ferro, madeira. Mas o que se come, eu dou glória e boto pra dentro. O que você faria na condição de Daniel? E você crê que Daniel se tornou um eunuco? São duas informações importantes. Na condição de Daniel de não querer comer daquela comida, foi uma determinação que todos os judeus deveriam fazer, ou foi uma questão particular dele? Você faria do mesmo jeito que ele? A Adriana já está dando a opinião, né? Faria não, Vera? Você comeria? Não, olha, presta atenção, você está na mesa do rei, do homem mais importante do mundo, e ele determinou que esses homens comessem do bom e do melhor, porque queria que os camaradas ficassem top de linha para poder servir no reino. E é claro, tudo que era grandioso no rei ou no reino glorificava o rei. Então nada que representava o rei da Babilônia ele queria que fosse pequeno, ele queria que fosse frágil, ele queria tudo avantajado, tudo grandioso, que é para mostrar que ele pode, que ele é grande. E essa observação aqui é interessante. Você faria o que na condição de Daniel? Sem arrodear. Comia ou não comia? Na minha mentalidade hoje eu comia. De hoje. De hoje. Mas num contexto dele, você acha que a maioria dos judeus faria, ou foi uma particularidade da personalidade dele? Eu acho que os judeus fariam. Os judeus? Na pessoa de Daniel. Sim. A pessoa de Daniel é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa que... Ele agiu como qualquer judeu agiria. Não. Então é uma particularidade dele. Você acha que é uma particularidade de Daniel, ou ele agiu como qualquer outro judeu agiria? Particularidade. Você acha o que, meu querido? Professor Gil, existe uma particularidade aí, mas a gente tem que abrir aspas, é questão que existe um Deus, uma cobrança de um Deus, e o que ele estava comendo, os manjares que ele estava comendo, era dentro da idolatria, que estava sendo servido. Então, que espécie de judeu sou eu, que espécie de crente sou eu, que vou comer o que não presta? Para agradar o rei? Mas você acha que a comida não prestava, ou era... Não, era a influência lá religiosa e cultural da época. Já o nosso irmão Aglaí já pensa diferente, ou não? Não, eu vou nessa aí. Nessa aí. Pela a comida estava comprometida. Estava comprometida. Pela fidelidade dele e a obediência dele, eu acho que
Foi coisa realmente que a gente vê no Antigo Testamento. Foi Deus que as leis, Deus, né? orientou. E até vamos dizer assim, até a participar de mesas pagãs era uma questão. Então, na concepção aqui da maioria, dá para entender que foi a direção de Deus. Deus conduziu Daniel a tomar essa atitude e, de alguma forma, Deus honrou essa atitude dele, abençoando ele, apesar de ele estar comendo de forma inferior uma quantidade de legumes e tal, que não passava pela consagração de deuses, não passava por essa honraria. E isso nos ensina a ideia de que a honra dos homens, ela tem um certo limite quando compromete seu caráter e sua devoção a Deus. Sansão. Nem toda honra, ela vem de Deus. Sansão. Versículo Sim. 17. O versículo 17 pode ler. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. O versículo 8 eu acho que é mais específico. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar, deu algo a mais a Daniel. Então Daniel ele era vocacionado, né? Deus ele deu uma unção diferente a ele, uma sabedoria. Não só isso, Então houve um discernimento, houve uma direção, uma sabedoria do alto. E o 8 disse o que você disse? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho. Então, Isso. Aí, quer dizer, na versão que ele está lendo aqui, dá uma ideia de que aquilo ali iria contaminar e atrapalhar espiritualmente. Então foi uma decisão espiritual. Eu estava brincando aqui, mas agora eu vou pensar direitinho. Porque assim, olha, comida é bom, mas quando compromete a sua comunhão com Deus, não é? Eu pensei em umas dor de barriga, eu senti uma época dessa aí. Quando a gente faz o paralelo de Sansão e Daniel, Sim. a gente observa, né, que Sansão ele foi totalmente o contrário. Foi, Quebrou todas as regras, verdade. se misturou com mulheres e o detalhe, Deus ele não foi honrado, Sim. porque no momento que Sansão derrubou o templo, eles estavam comemorando a vitória do Deus dos filisteus em cima do Deus de Israel. Então, O capítulo 1, ele de alguma forma é um paralelo do capítulo 3, que Daniel ele está sendo honrado e quem vai ser honrado no capítulo 3? Os 3 amigos, porque eles vão fazer também objeção de se ajoelhar. Outro paralelo é o capítulo 6. O capítulo 6 quem vai ser honrado? Daniel. Daniel, por sua devoção, observe que por questão de identidade e devoção, Deus intervém e guarda. E isso é um recado para aqueles que estão lendo o livro de Daniel no contexto babilônico, de que Deus guarda os que são fiéis aos seus mandamentos. Daniel estava onde, professor? Daniel estava onde? Não é do capítulo 3? A gente não está no capítulo 1. Aí se você quer informação do capítulo 3 e do 7, pronto, eu citei porque estão relacionados com o capítulo 1. Mas a gente não está no capítulo 1. Ali, qual o capítulo que está aparecendo? Depois do 1 vai ser o quê? O 2, depois do 2. O 3. Você queria fazer uma pergunta, velho? Se Daniel era filho de Judá e era herdeiro, por que não assumiu o trono? Repete a pergunta. Se ele era filho do rei Judá, por que Não, ele não era filho de Judá, não. Ele era descendente de Judá, da tribo de Judá. Mas não tem direito a essa não, do trono? Qualquer pessoa que fosse de qualquer tribo poderia ser rei. Qualquer pessoa, porém havia linhagens. Aí, por exemplo, Josias foi o rei na época que Daniel nasceu. Depois de Josias, quem assumiu foi Jeoaquim, que era filho de Josias. Então não podia ser Daniel nesse caso. É uma questão de linhagem. Na monarquia tem as dinastias. Aí as dinastias era filho que ia assumir. Aí é claro que o último rei mencionado na escritura é Zedequias, o último rei. Daniel não foi chamado para ser rei, foi chamado para ser profeta. Rei, profeta e sacerdote eram cargos de pessoas que eram ungidas e separadas por Deus para esse exercício. Rei, profeta e sacerdote. E cada um tinha uma linhagem. No Velho Testamento. No Velho Testamento. No caso aí, Daniel era o sacerdote. Daniel, ele era da família de sacerdotes, mas ele foi escolhido para ser profeta. É tanto que o nome é Profeta Daniel. Mas ele escolheu ou foi... Deus que escolheu ele.
Todos os profetas era Deus que escolhia. Todos os sacerdotes era Deus que escolhia. Deus revelava quem ia ser. Mas ele tem que escolher assim, ser profeta, resto ou sacerdote? Tem alguns que já nascia na família de sacerdote, já era da linhagem de sacerdote, porque era filho de sacerdote, vai ser, né? Agora, profeta, Deus levantava a hora que ele quisesse. E geralmente é quando o povo estava errado que Deus levantava. Graças a Deus aqui não tem ninguém errado, não precisa de profeta. Glória a Deus. Não é? Capítulo 2. Eu só queria fazer uma perguntinha só. No capítulo 2? Do 1. Vamos voltar para o capítulo 1? É porque o senhor fala muita coisa maravilhosa e eu fico louco. Pronto. Aí se for do capítulo 1... Pode falar. É muita informação para o juiz. Quando o senhor falou que todos voltaram, a Bíblia mostra que... Todos voltaram. A Bíblia nos mostra que quem voltou foi a tribo de Judá. Foi o período babilônico. Os 70 anos de Babilônia. Então, quando você está falando assim, depois de um cativeiro para voltar para refazer a terra, sim. Aí onde é que fica Israel? Israel não voltou. Israel não foi espalhado. Então, pronto. Quando você cita reino de Judá, reino de Israel, esse termo ele é utilizado antes do cativeiro babilônico, que o povo está dividido. Lembra disso? Sim. O povo está dividido. Reino do norte, 10 tribos. Qual é o nome? Reino de Israel. Aí o reino do sul, 2 tribos. Qual é o nome? Reino de Judá. A gente vai encontrar no livro dos reis e a gente vai encontrar no livro de crônicas esses termos. Judá e Israel, como se fossem 2 reinos separados. E com reis, por exemplo, diz até assim, quando Josias reinava em Judá, reinava fulano de tal em Israel, e já era o 3º ano, o 5º ano, o 21º. Então essa divisão acontecia. Quando foi para o cativeiro da Assíria, 10 tribos foram e ficaram dispersas. Pronto, essas 10 tribos, presta atenção. Só que quando Babilônia invadiu Judá e saqueou e levou em 3 remessas escravos para a Babilônia, não significa dizer que em outros lugares onde judeus estivessem, não estivessem debaixo do governo de Nabucodonosor, porque ele não governou só ali, ele governou no mundo inteiro. Então, aonde tivesse judeu, aonde tivesse descendente de Abraão, a ordem de Ciro, que foi quem deu o decreto para voltar, era quem quisesse voltar para a sua terra, voltasse. Então, alguns ficaram... Os assírios eram subordinados à Babilônia? Todos ficaram subordinados, porque ele era rei dos reis, ele era comandante do mundo inteiro, da terra inteira. Uma terça parte da terra. E aí, quando a gente vai olhar todos do período do governo babilônico do século 6 e 5 a.C., estava sob o poder da Babilônia, que depois ficou sob o poder do Império Medo-Persa. Dario governou pouco tempo, depois Ciro governou. O decreto de Ciro, que inclusive foi profetizado, Deus profetizou que Ciro era quem ia libertar o povo. E aí o decreto foi para que todos, aonde estivessem, voltassem para a terra. Alguns voltaram e outros não. Mas por que voltaram com essa inimizade? Não voltaram para 2 reinos, não. Jamais vai ser levado. Os samaritanos, por exemplo, os judeus samaritanos nunca vai ser. Não, a mentalidade de intriga na cabeça de alguns mantiveram a mentalidade de intriga, porque quando a gente for analisar o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, e a gente vai analisar Esdras, Neemias e Esther, a gente vai perceber que não foi uma volta construída do dia para a noite, não. Então décadas e décadas aconteceram até que o povo se estabelecesse. Mas a questão impregnada na mente e a inimizade política se estendeu até a época de Jesus por uma tribuzinha, um grupinho, uma minoria. E aí quando a gente vai estudar o contexto entre o Antigo e o Novo Testamento do período interbíblico, a gente vai perceber que problemas políticos e religiosos continuaram. Mas a ordem foi para que o povo voltasse e voltasse unido. Mas lendo Esdras e lendo Neemias, a gente vai perceber que tinha realmente umas intrigazinhas, de vez em quando, de uns flamenguistas e uns vascaínos. A raça não era pura. Não era não. Trouxeram mulheres. Contaminaram tudo,
trouxeram mulheres babilônicas. O judeu não era puro como voltou Judá. Alguns sim, outros não, mas a gente vai perceber que quando foram para o Egito não ficaram puros, quando foram para a Síria não ficaram puros, porque há essa mistura, né? Miscigenação, mas o que mais prejudicava o povo de Israel não era a mistura de famílias, era a questão do conceito de Deus e moralidade que eles copiavam e traziam. Tanto que em Deuteronômio diz: quando você for para a terra estranha, não adore os deuses e não copie a cultura deles, não é? Nós vamos avançar, mas a pergunta que não quer calar é: Daniel, tem algum sinal de que Daniel possa ter se tornado eunuco só pelo fato de ele estar sendo treinado pelo chefe dos eunucos? Queria dizer, isso já dá um sinal de que ele se tornou eunuco? Você defenderia essa ideia? Qual a definição de eunuco? Castrado. Essa visão aí não entra Não? Porque ele vai trabalhar na corte, ele vai. Ele se manteve inviolável, né? Nessas questões, né? Mesmo sendo treinado, né? Está ali num ambiente diferente, culturalmente falando, né? Mas ele se manteve inviolável em seu caráter, em sua moral. Tem um versículo. Mas se tornar eunuco, anularia o caráter dele? Não, mas ele se ele não abriu mão de outras... Ele casou? Daniel casou? Daniel casou? Daniel não casou. Daniel casou, Não falou. Se ele trabalhou no reino, né? Sim. E era o chefe dos eunucos que comandava ele. Então, provavelmente ele... Pois é. Geralmente era aquele homem que tomava o harém, né? Olha, a finalidade, existe uma finalidade de Daniel dentro do palácio de Nabucodonosor. E essa finalidade tinha propósito de Deus. Deus vai deixar o cara arrancar os dois meninos dele. E qual o problema? Rapaz, não, isso é uma desumanidade. Eu acho que isso é uma falta de respeito. E se tiver texto que comprove isso? Aí você vai ter que me dizer aí e vai fazer uma exegese. Eu não acho que isso é apenas um pensamento, né? E se tiver texto que indique que foi profetizado que muitos dos nobres seriam levados cativos para a Babilônia e muitos seriam feitos eunucos. O príncipe. E aí? É uma novidade para mim, com 53 anos, o senhor vai me endoidecer, Vamos seguir. Daniel ser eunuco, não. Não é absurdo eles decidirem. Porque assim... A função de eunuco, irmão, o que é uma função de eunuco no castelo? Para quê? O que foi que no Egito José foi preso, José com Potifar? Qual foi a finalidade daquele sofrimento todo? Vamos seguir? Bora. Vamos seguir. Capítulo 2, por favor. Descobrir esse mistério.